Emocional Cast. Hoje eu tenho a honra de ter trazido essa convidada especial. Há tempos eu estava ali só paquerando para conectar a nossa agenda e ter a Cláudia Tenório aqui comigo. Oi. Muito obrigada. Luana, muito obrigada. Eu estou muito feliz, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você e compartilhar um pouquinho daquilo que eu trago no meu emocional com os seus seguidores, com seus... não é telespectadores, que aqui é YouTube, com os seus youtubers, que falaria? Com seus seguidores mesmo, né? Seguidores, pessoas que acompanham o trabalho. Tá certo. Gratidão, é uma honra ter o teu tempo, teu compartilhar, a tua disposição. Obrigada. Você que está aí, fica até o final desse bate-papo. Eu tenho certeza que todas as trocas que a gente tiver aqui vai, de alguma forma, virar algumas chavinhas para você aí. A Cláudia tem uma história linda, incrível, e ela vai compartilhar um pouquinho dela com você. Aproveita, se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta, porque eu vou ficar de olho, hein? Vou ficar de olho com você. Cláudia, antes de eu sempre falar do meu convidado aqui, eu costumo não apresentar meu convidado por um motivo. As pessoas que estão aqui, os meus seguidores, as pessoas que estão ouvindo ali do outro lado, elas sabem que eu não apresento, porque quando eu falo do meu convidado, eu estou falando da minha ótica. Estou falando de como a Luana vê essas pessoas, né? E eu prefiro sempre começar o programa, né, o canal, a nossa conversa com uma pergunta que, para mim, por muito tempo foi muito difícil. Mas hoje eu entendo a importância dessa pergunta, que é: quem é a Cláudia Tenório? Muito bem. A Cláudia Tenório é uma mulher de 53 anos, casada há 33 anos, mãe de 2 filhos adultos, Gabriel de 31, Carolina de 24, avó do Bernardo, que é um bebê muito gostoso, apaixonante. Ai, vovó. Sou sogra da Carol, outra Carol, tenho 2 Carolinas na minha vida, e sogra do João Pedro. Eu sou apresentadora de televisão, estou há 13 anos na Rede Vida, apresentando o programa Vida Melhor, que foi idealizado por mim mesma, com vontade de levar à casa das pessoas um programa de qualidade de vida que agregasse valor à vida delas, dentro dos valores e princípios que eu vivo e acredito. Tenho feito esse trabalho com muita alegria, com um retorno incrível, assim, muita felicidade de perceber que realmente muitas fichas caem na nossa telespectador, nosso telespectador, e que eles estão começando a entender e viver uma vida ainda melhor, porque a vida já é maravilhosa. Trabalho em televisão desde sempre, sou carioca, vim para São Paulo com 20 anos. Novinha. Eu vim para cá, eu já fazia um programa, já tinha feito 3 coisas em televisão, acho que mais. Em televisão, eu já tinha feito... Comecei com 12 anos de idade fazendo figuração na Rede Globo, fui elenco de apoio dos Trapalhões, depois eu apresentei um pequeno jornal na TV Rio, aí eu fui para a TV Corcovado, que era uma afiliada da Record, lá no Rio de Janeiro, fazer o programa Vibração, e trabalhei na Rádio Cidade. Eu era repórter de surf, bodyboard e skate. E, nessa época, aos 20 anos, eu conheci meu marido. Eu era louca para casar. E era mesmo, assim, eu já tinha namorado bastante, apesar de ser novinha. Eu não perdia muito tempo, já tinha namorado bastante. E com 20 anos eu falei, agora eu quero casar, eu quero sossegar, eu quero ter minha casa, minha família. E aí o Ricardo tinha essa vontade também. E a gente casou. Eu pedi ele em namoro, em noivado, em casamento. Você pediu? Pedi. E a gente casou em 9 meses exatos, assim, do dia que a gente começou a namorar até o dia do casamento. Foram 9 meses. E quantos anos juntos? 33 anos juntos. Eu vim pra cá na época porque a gente começou a namorar, e como eu já queria casar, eu tinha saído do programa Vibração no Rio. Ele falou, já que a gente vai casar, seria bom você morar em São Paulo. Eu falei, ótimo. E aí ele me apresentou para as pessoas de um programa de vendas que tinha aqui, que andava São Paulo inteiro, chamado Shop Tour. E eu saí, larguei a praia, a prancha de surf, porque esse era o meu uniforme, era biquíni, canga, para vir para cá e colocar a terno e gravata, porque era o uniforme do Shop Tour. E anunciei em todas as lojas dessa cidade, andei em todas elas. Foi um tempo muito especial naquela época, em 1991.
A gente já tinha um jeito de comunicar muito diferente, era até muito visionário, que é exatamente o jeito que o youtuber tem hoje, que as blogueiras têm hoje, de apresentar o produto como ele é, né? E de contando o que a gente está vendo sem corte, sem muita plástica. Era um jeito bem natural e que foi um sucesso. Fui garota propaganda das lojas americanas nesse mesmo molde de fazer esse tipo de comercial, enfim. E aí, em 2010, eu fui para a Rede Vida apresentar o Vida Melhor, que foi uma mudança gigante na minha história profissional, porque eu saí de um programa de vendas e fui para um programa que falava de qualidade de vida e ainda com um toque de espiritualidade. E foi incrível, assim. Eu digo que foi um sonho que eu nunca nem imaginei viver, porque eu estou num lugar extremamente acolhedor, seguro, confortável, e só falo daquilo que eu acredito, né? Eu falo daquilo que faz sentido na minha vida. Então, eu sou uma Cláudia muito feliz e realizada aos meus 53 anos. Isso é maravilhoso. Me considero jovem, cheia de vida, cheia de sonhos e... Ser jovem não tem nada a ver com a idade. Eu descobri isso no caminho. Tem a ver com a energia que a gente vai carregar pro resto da vida. Você né? sabe que eu acho que ser jovem é continuar com vontade e sede de viver e de aprender. Maravilhoso. Então, eu me considero jovem por isso. Eu tenho sede de aprender. E eu amo a vida. Eu acordo todos os dias muito feliz. Eu entendo e tá tudo bem para quem acorda de mau humor, mas eu nunca acordei de mau humor na minha vida. Eu acordo realmente muito feliz, porque é um presentão. E o que você acha que acontece dentro da Cláudia que faz com que a Cláudia acorde todos os dias feliz? Então, é um misto de todas as coisas. Eu acho que eu já trouxe, não sei de onde que é, mas não sei se é do céu, assim, né? Uma alma grata. Eu era muito novinha e minha mãe me conta que eu falava assim, se eu morrer, não fica triste não, porque eu já sou feliz. Com 5 anos eu já sou muito feliz, eu já vivi muita coisa boa. Então, eu tenho essa sensação de gratidão que me acompanha. Eu realmente sou muito agradecida a Deus pela vida, sabe? E poder experimentar tudo que eu experimento na minha vida é uma dádiva. Mesmo nos dias ruins, porque até nos dias ruins eu realmente consigo agradecer, porque eu falo, ai, que bom, estou aprendendo coisas, né? Tem fichas caindo. Eu já tive uma experiência de quase morte muito séria. Em 2017... quem me acompanha na televisão viu, eu passei mal ao vivo, eu tive uma crise tireotóxica gravíssima, eu tomei um remédio tiroidiano, que eu tenho hipotiroidismo, que era para ser tomado em microgramas, eu tomei em miligramas, ou seja, uma dosagem 1000 vezes maior do que a normal. Era como se eu tivesse tomado 1000 comprimidinhos, ou seja, é uma overdose absurda, né? E a tireoide que controla nosso cérebro, nosso coração, enfim... fez com que eu... Você estava trabalhando foi só o tempo de eu tentar dar um bom dia, tentar fazer a escalada do programa, contar o que ia ter, mas eu já estava completamente fora de órbita, eu estava tendo uma crise epilética, porque a crise epilética ela não é só aquela que a pessoa cai e se bate, Sim. né? Então, era uma ausência, eu não conseguia concatenar as palavras, não conseguia formar uma frase. Saí de lá, fui direto para o hospital e cheguei no hospital já infartada. E ali eu tive muitas outras crises, enfim, não reconhecia ninguém, fiquei na UTI um bom tempo. Porque foi um erro médico, ele tinha escrito em miligramas a dosagem, que era para fazer na farmácia, da tridotironina, que era um hormônio T3. E a farmácia fez em miligramas, não sei como também. E eu tomei sem saber. Então, foi isso que me aconteceu. Só que essa experiência incrível confirmou mais ainda o quanto essa vida é preciosa, o quanto é valiosa. E quando eu me vi ali, né, naquela situação do tipo, caramba, acabou, eu morri mesmo, foi, eu acho que é a primeira vez na minha vida que me deu uma sensação assim do tipo, ai, não quero isso. E a minha intenção toda foi essa, de falar para Deus, assim, me deixa voltar, por favor, eu não estou pronta para morrer. Não fiz tudo que eu queria. Eu não fiz tudo que eu queria. Muito legal isso que você falou, porque foi exatamente isso. Eu falei, não fiz tudo que eu queria e eu não fui tão feliz quanto eu poderia ter sido. Me dá mais uma chancezinha. Eu quero voltar para ficar melhor. Eu preciso deixar tudo certinho, né? E Deus me deu essa chance. Então, de lá para cá, é aí que eu era grata, eu fiquei mais grata ainda, sabe? Que lindo isso, né? Quando você fala, eu já todos os dias acordo feliz. Nessa forma, eu vejo que é uma decisão também, né? Você eu decide entendo ser que assim. felicidade é decisão, Luana.
Eu entendo também, e de repente pode ser que a gente esteja falando para alguém que está passando um momento de muita tristeza, até em função de uma depressão, ou em função de um momento, de um luto, né? Eu acho que é assim, olha, a felicidade, ela está aqui. E aqui fica a alegria e a tristeza. Eu sempre enxerguei desse jeito, tá? Esse é o modelo que eu tenho na minha mente. Então, eu sou feliz ou infeliz. Então, eu decido ser feliz. Eu tô aqui, eu sou feliz. Eu vou ter momentos de tristeza, momentos de alegria. Momentos de tristeza, momentos de alegria. Mas eu sou feliz. Então, a felicidade é um estado que vem muito antes da alegria e da tristeza. Isso é maravilhoso. Então, eu sou feliz mesmo que eu esteja triste hoje. Então, hoje talvez você esteja de luto. Hoje você está triste e tem motivo para estar triste. Mas você precisa trabalhar essa sua felicidade, sentir essa plenitude. Isso eu acredito que seja uma decisão. E se a gente não está assim, pode ser que alguma coisa tenha saído do trilho. E, de repente, é bom a gente correr atrás para tentar ajustar, porque é possível ser feliz sempre. Mesmo diante estando das triste. dificuldades, né? Mesmo estando triste, né? A tristeza, ela não é uma condição, a felicidade é. A tristeza é uma situação. É uma situação. É pontual. Então, eu acho super importante isso que você está falando. Porque quando a gente fala de felicidade e decisão, nós estamos falando também que, mesmo que eu tenha passado todas as divergências que eu possa ter passado, um luto, perder alguém, que vamos pensar numa dor muito difícil, né? Ou algo que não deu certo, um projeto que não foi concluído, enfim, eu ainda posso decidir que aquela tristeza vai fazer parte da minha vida por um tempo e depois eu volto a ser a pessoa feliz. Exatamente. Isso é muito legal. E você sabe que depois que eu tive esse problema de saúde, eu infartei, fiquei muito tempo na UTI. E depois eu até descobri que é comum, depois do infarto, a gente ter uma certa depressão. Até porque eu estava tomando muito remédio para o coração. E esses remédios, eles são os beta-bloqueadores, eles mexem muito com a gente. E eu estava com uma sensação muito ruim. E aí eu procurei um médico, porque eu falei, cadê aquela felicidade? Cadê aquela plenitude? Aquilo que faz parte da minha essência. Eu não estou assim. Eu estou sentindo uma tristeza que não tem um motivo já há alguns dias. Aí eu falei, não estou legal. E aí eu procurei um médico e eu tratei essa depressão, porque eu senti, sim, uma depressão pós-infarto, pós-trauma, sabe? E tudo bem também. É por isso que eu acho assim, que se a pessoa não está feliz, ela precisa só entender o porquê e buscar ajuda, né? No tratamento. Teu corpo movimentou, né? Teu corpo, de alguma forma, estava respondendo a algo. Não tem como você não ter os reflexos desse movimento. Então, eu acho que é super interessante quando você fala, sofri um infarto. Opa, como é que eu não vou ficar incomodada com isso? É óbvio que vai vir a angústia, vai aparecer de alguma forma, vai vir o medo, aquelas incertezas de e se acontecer isso de novo, né? Tô falando isso porque eu também tive um AVC. Ah, teve? Há 3 anos atrás. E quando eu tive o AVC, o diagnóstico foi o que ela tá fazendo viva. E quando eu entendi esse diagnóstico, falei, meu Deus, não era nem para eu estar aqui. Eu tenho 33% do meu cérebro comprometido hoje. Não era para eu estar aqui. Então, deixa eu refazer. Óbvio que em vários momentos em que eu me pego triste, os sentimentos depressivos, eles vão aparecer. Né? Faz sentido isso que você está falando agora, porque conectou exatamente com o que eu senti. Mas, Cláudia, eu vejo assim, te sigo já há algum tempo, acompanho teu trabalho, acho maravilhoso tudo que você faz, tudo que você fala. Nós estávamos falando um pouquinho antes, meu povo, nos bastidores, sobre relacionamentos. E a Cláudia é o que é hoje por conta das relações que ela teve. E por conta das decisões que você tem de ter ou não uma relação saudável. Faz sentido isso? Claro que faz, totalmente. Eu entendo isso há muito tempo. Sabe que quando eu tinha, acho que 12 anos, eu escrevi um negócio bem mal escrito, né? Do jeitinho que eu conseguia. Eu falava assim que eu era a mistura da mistura dos outros. Porque eu já entendia que era isso. Que a gente vai se misturando mesmo, né? E dependendo do relacionamento que a gente tem, a gente é uma coisa, como a gente lida com ele, a gente é outra. Isso para mim é muito importante. Tem uma coisa que eu falo também, que é bem legal, que conecta exatamente com o que você acabou de falar. Nós, até uma certa fase da nossa vida, nós somos a mistura e o que os outros nos ensinam. Tudo que a gente tem é do outro. Não é nada nosso, até uma certa fase.
né? Até a adolescência, que seja, que é o momento em que a gente começa a questionar muita coisa e buscar com os nossos olhos. Mas até então, foi um professor, foi um pai, uma mãe, um livro, uma televisão, foi alguém que nos influenciou a acreditar no que a gente acredita, a viver o que a gente acredita. Então, as relações, na minha percepção, tá desde sempre, né? Hoje, como é que a Cláudia se relaciona, assim? Como é que é a tua relação com as pessoas? Porque você tem uma agenda corridaça, e você falou do teu neto. Como que é isso pra você cuidar da família? Porque você é uma pessoa muito família também. Sou super família. Então, minhas relações hoje são muito saudáveis, porque, bom, primeiro que eu aprendi a me relacionar comigo, né? Maravilha. Eu gosto muito de mim mesma, aprendi a me respeitar, aprendi o que é limite, demorei para aprender um monte de coisa. Se der tempo, eu conto um pouquinho. Mas então, eu me relaciono bem comigo. Em relação às pessoas, assim, quando eu tô com você, eu tô com você. Meu telefone está aqui porque eu quero depois fazer uma foto com você e larguei aqui. Mas eu não tô com você e o telefone. Quando eu tô com o meu marido, eu tô com ele. Quando eu tô com os meus filhos, eu tô com... E quando eu tô com o Bernardo, mais do que eu tô com o Bernardo. Mas também eu posso estar fazendo qualquer coisa que se pedir para ficar com o Bernardo, eu paro tudo para ficar com ele. É isso, a avó coruja. Ai, gente, eu sou apaixonada. E ser avó é a coisa mais especial que a vida me deu. Porque me parece que a vida me deu a chance de refazer. É como se eu tivesse pintado um quadro e a vida falou assim, tá aqui, pinta de novo. Né? Só que pinta com mais capricho. E aí eu tô pintando com mais capricho. Sabe quando a gente faz um caderno e no meio do ano você já está com aquela letra de garrancho e aí depois você tem que chegar em casa, arrancar a folha e passar limpo, porque não está bom, né? Não está bem feito. Ser avó é poder passar esse caderno a limpo. Então, eu estou tendo o privilégio de fazer coisas que, de repente, eu não tinha maturidade para fazer quando os meus filhos eram pequenininhos. Eu não tinha tempo para fazer quando os meus filhos eram pequenininhos, às vezes nem cabeça, nem emocional. Porque quando a gente tem os nossos filhos, a gente também está num momento, não sei se todas e todos, mas uma grande maioria sim, num momento, primeiro, de pouca maturidade, por mais maduro que a gente tente ser. Segundo, de relacionamento também pouco maduro. Então, nossa, na minha época, então, eu tinha várias brigas com o Ricardo, e tinha vários conflitos, e as crianças pequenas, e eu tinha muito trabalho, eu tinha muita necessidade de trabalhar, até porque você tem um monte de obrigação, né? Um monte de conta para pagar, e um monte de sonhos, enquanto profissional também, de querer fazer acontecer e trabalhar mais e mais e mais. Então, a gente faz só o que a gente dá conta de fazer, né? Por isso que eu digo, a gente não tem nem que se culpar de nada. Pai e mãe faz só o que dá conta de fazer e faz da melhor forma possível. Mas aí depois, quando você é avó, aí você... Nossa, que delícia! Você vive aquilo tudo de novo, só que do jeitinho mais delicioso. Como você... É uma valsa. O primeiro era um rock and roll, que vai, e depois é Boa uma metáfora valsa, sabe? É boa metáfora. O primeiro é um rock and roll, depois é uma valsa. É a maturidade, né? A gente vai ganhando espaço. A maturidade é tudo de bom, né? Assim, não dá para falar que envelhecer é uma delícia. Não, a gente tem consequências que não são as melhores. Mas a maturidade, gente, é uma delícia. Essa paz, essa serenidade, saber pensar antes de falar, né? Não se machucar tanto, não se cobrar tanto. Não se maltratar tanto. Isso é bom demais. Abrir mais o ouvido do que a boca. É bom. Tirando a parte que a gente está no podcast, né? Porque aí eu tenho que falar bastante. Só para vocês me perdoarem, porque eu falo mesmo, gente. Mas é maravilhoso, né? Trouxe você aqui para compartilhar a tua história mesmo. Alguém me perguntou aqui no meu Instagram, eu sempre abro caixinha de perguntas, né? Eu tenho um hashtag que eu uso, Clau Palpiteira, que eu gosto de dar palpite na vida alheia. E é só palpite mesmo, porque ninguém tem a verdade de nada, é assim que eu enxergo. Mas eu gosto de dar palpite. Aí alguém perguntou assim para mim, uma qualidade e um defeito. Aí eu falei sem pensar. Eu respondi, qualidade... Não, defeito primeiro. Eu falei, defeito, eu falo demais. Qualidade, eu falo demais. É isso. Eu falo demais. Mas, assim, pode ser um defeito em alguns momentos, mas também é uma super qualidade em outros. Exatamente, porque a comunicação é tudo, né? Por isso que é só uma característica. A gente não tem defeito nenhum. A gente
Isso é maravilhoso. Autoestima também muito A alta. minha autoestima é boa, viu, ô, Luana? Eu acho assim, Maravilha. caramba, se a gente não se amar, Exatamente. quem é que vai amar a gente? Não é? Isso é verdade. Eu acho que a verdade mais absoluta que eu tenho na minha vida é primeiro você. E não quando eu falo cuidar de você em primeiro lugar, eu não quero dizer que você só tem que cuidar de você. Mas é você em primeiro lugar. Depois você vai cuidar de todo o resto. Porque se você não se cuidar, como é que você vai cuidar de todo o resto? E não cuida, né? Não cuida. A gente acaba dando o resto pros outros, né? Exatamente. E a gente não tá bem, como é que eu vou ajudar? Como é que eu estendo a mão? Como é que eu educo emocionalmente um filho se eu não tenho esse cuidado comigo? Como é que eu ensino que fazer exercício físico é legal, saudável, se eu não pratico? Eu amo aquela frase, assim, eduque o tempo todo, se precisar, use palavras. Amo. Eduque o tempo todo, Maravilhosa. se precisar, use palavras. Porque é isso. A gente educa com a nossa própria vida, com o nosso próprio exemplo, né? As nossas ações é que faz diferença ou não na vida das outras pessoas, né? E falando em família, a dinâmica de uma apresentadora, de uma pessoa que corre o tempo inteiro, tá ali trabalhando, e a família, como é que você encaixa isso? Porque a grande dificuldade da maioria das pessoas, ou desculpa talvez, é que eu não tenho tempo para fazer coisas que são realmente importantes na minha vida. E a gente passa a grande maior parte do nosso tempo fazendo coisas que às vezes nem faz sentido. Tô trabalhando em excesso para dar uma vida melhor, mas quando é que vai ser essa vida melhor? Tô, sei lá, fazendo qualquer coisa, né? Tô estressada com um monte, não tenho tempo para nada e não paro para cuidar de mim, não paro para ir para uma academia, não paro para me alimentar melhor. Vou fazer, sei lá, pedir fast food, porque é mais fácil do que eu preparar uma comida saudável, né? O teu tempo também é muito escasso. Como é que você faz esse equilíbrio? Mas é médio. Meu tempo já foi um pouco mais escasso quando eu trabalhava no Shop Tour, por exemplo, que eu trabalhava o dia inteiro, né, e fazendo várias lojas. Mas eu tinha a sexta-feira sempre livre. Eu não trabalhava às sextas, sábados e domingos, então eram dias livres. E eu conseguia conciliar bem, sabe? Assim, entrava um pouquinho mais tarde e chegava mais tarde também, mas sempre foi assim. Fazia com qualidade, com foco, né? Eu me lembro de um livro que me impactou muito quando os meus filhos eram menores, que chama Mãe de Minuto. E ali eu aprendi que não é quantidade, é qualidade, né? Então, eu sempre fui aquela mãe que tentei estar junto. Eu sempre fui uma mãe que acompanhei em todos os jogos de futebol, de basquete do Gabriel, patinação da Carolina. Cheguei a fazer aula de patinação para fazer junto com ela. Final de semana eu me dividia, ia no futebol, depois ia no teatrinho, e a gente estava sempre junto, porque eu tenho 2 filhos com idades um pouco diferentes. Não próximas. Eu acho que com idade juntinha deve ser mais fácil, mas eu tive a Carol quando o Gabriel já tinha 6, quase 7 anos. É o meu caso. Então, aí você fica com 2 únicos. O Gabriel já verdade. estava pré-adolescente e a Carol ainda estava bebezinha. Ela queria ir no teatrinho de bebezinho e o Gabriel não iria de jeito nenhum. Ele queria fazer outras Aventura. coisas, né? Então, a gente tinha que se dividir muito. Aí o tempo era um pouco mais escasso, mas eu estava sempre com muito foco. Durante essa fase toda das crianças, minhas férias e os meus dias livres eram sempre com eles. Eu e o Ricardo, a gente tem uma coisa muito, muito legal em comum, que é assim, estar junto, em família. Vamos fazer as coisas com os nossos filhos. A gente nunca teve pressa para viajar sozinho, eu e ele. Nós dois, vamos... Agora só eu e ele, o papai e a mamãe vão viajar, vocês ficam. Não, a gente sempre viajou com eles. Não me arrependo e gosto de falar isso para todo mundo que é jovem, que está vindo aí, porque depois sobra tempo, a não ser que você tenha tido filhos muito lá na frente. Mas, poxa, meu filho mais velho tem 31 anos, minha filha tem 24 anos, e a gente... Há muito tempo tem o tempo só pra gente, para viajar, para fazer um monte de coisa que a gente quer, né? E isso é muito bom. E por conta disso, eu acho que a gente nunca sentiu aquela síndrome do ninho vazio, porque a hora que eles foram, eu falo, a casa é nossa! Entendeu? A gente se dedicou tanto até aqui. Agora é a gente, Deixa agora vamos fazer aproveitar. festa, agora vamos viajar, agora vamos ter nossos amigos, agora não tem hora para comer, agora a gente... Entendeu? Então, acho que foi muito legal. Acho que a gente fez uma escolha muito, muito bem feita, no sentido de curtir os filhos. Aliás, você falou de relacionamento. Isso é um ponto importante. Eu gosto muito de falar sobre relacionamento, porque eu vejo que tem muita gente que entra nos relacionamentos cheios de sonhos, acha que casamento é algo muito...
assim, tem aquele sonho romântico, né? Ai, tem que ser igual de filme, igual da novela, nenhum é. Acha que tem que ser perfeito, nenhum é também. Mas uma coisa que é importante é a gente ter um ponto em comum. Eu vejo assim, eu e o Ricardo, a gente teve muita divergência, muito problema no nosso casamento, mas a gente tinha uma coisa que nos unia. Os dois tinham um sonho de construir, de fato, uma família Isso é maravilhoso. sólida, de manter o casamento, sabe? De estar junto com os filhos. Eles sempre foram nossa prioridade. Sempre, a gente sempre viu isso. Os dois, da mesma forma, né? A gente poderia ter outro sonho em comum. Tudo bem também, né? E, por um acaso, o nosso era esse. Mas eu acho que se um casal tem um plano, tem uma missão de vida em comum, a nossa missão era criar os nossos filhos da melhor forma possível, constituir uma família funcional da melhor forma que fosse possível, foi muito jóia, assim. É interessante isso, porque as diferenças não necessariamente falar, um completa uma tampa da laranja. Não, eu acredito que relação não são as diferenças que diz que não vai dar certo ou não, são os valores. Se eu valorizo coisas comuns, mesmo que eu tenha comportamento diferente, mesmo que isso vai ser um pouco mais difícil de conviver, mas mesmo que a gente tenha grandes diferenças, o casamento funciona. O que mantém um casamento em pé é aquilo que eu luto todos os dias para construir, do meu jeito. Talvez meu marido lute de uma forma diferente, mas se a gente luta por um valor comum, a chance de dar certo é muito maior, né? Muito maior. Um dos meus valores também é família, por isso que tô bem assim. Eu e meu marido somos extremamente diferentes. Extremamente. Ele gosta, sei lá, ele é baladeiro. Tava contando um pouco que a gente foi no jogo e tal, ele gosta. Se eu tivesse só uma Netflix bem quietinha, ficar em casa. Então, a gente é o oposto. E dá certo porque a gente valoriza as mesmas coisas. A principal é família. Maravilhoso isso que você falou, Cláudia. Quando a relação ela se torna difícil, existe algo que a gente precisa fazer. E eu acho que você faz muito bem, com muita excelência isso. Né? A relação com a sua nora, a relação com seus filhos, com todo mundo é muito legal, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente não tem uma cartilha, como é que a gente tem que se comportar, né? Não é automático e mecânico, a gente precisa realmente cuidar, né? Cuidar da relação, cuidar daquilo que a gente fala, cuidar das nossas atitudes. A gente tem que prestar muita atenção, porque senão a gente vira bicho, né? Age por instinto. E a gente não pode ser só instintivo, eu vou agindo conforme eu quero. Eu sou assim mesmo, eu falo demais, eu falo o que eu quero. Não. Posso falar coisas que podem magoar a minha nora, por exemplo, e me afastar dela. Eu não posso falar, entendeu? Nada que vá prejudicar minhas relações. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as relações. Eu tomo muito cuidado. Agora, claro que eu também tive a bênção de ter uma nora maravilhosa, um genro maravilhoso, sim, né? Porque eu também eu enxergo que eles são pessoas muito especiais, sabe? Que são muito maravilhosos. Mas às vezes você vê, a gente tem pessoas especiais na vida da gente que a gente estraga, mina, né? Então a gente precisa ter sabedoria para lidar com as relações. Isso é incrível. A gente precisa ter sabedoria para lidar com as relações. Né? O que você acha que as pessoas que estão do outro lado, nos ouvindo, né, nos escutando, algo assim que é chave para Cláudia, todas as vezes que você vai se relacionar com alguém? Eu acho que é entender que ninguém muda ninguém. As pessoas dão o melhor que elas podem dar. Ninguém veio para a vida com a intenção de ser má, de ser ruim, de ser menos alguma coisa. As pessoas querem ser o melhor que elas podem. Então, acho que primeiro entender isso, que está todo mundo só fazendo o que pode, o que consegue fazer. Com isso, a gente tem que realmente diminuir muito a expectativa em relação ao outro. Não gerar expectativa, sabe? E ter esse olhar generoso. E nas relações mais difíceis, é pedir mesmo a Deus, se você não acredita em Deus, no poder superior, na força do universo, para você enxergar com o mesmo óculos que essa força enxerga. Porque, assim, nós somos perfeitos. Para quem acredita em Deus, eu ainda vou mais além. A gente foi feita a imagem e semelhança de Deus, que é perfeito. Então, assim, poxa, tá tudo bem, né? Eu acho que quando a gente fica querendo mudar o outro, a gente acaba batendo muito de frente, a gente fica chato, a gente fica querendo ser dono da verdade, quer impor a nossa
forma de pensar, a nossa forma de agir, e compreende muito pouco o outro. Acho que as pessoas, quando você as ama, quando você as aceita, a relação flui. Né? Onde existe amor, as coisas fluem. E eu acho que é isso. Eu aprendi uma coisa muito importante na minha vida, que amar é aceitar. Amar é aceitar. Eu não posso amar a Luana, mas eu amo a Luana, mas queria que a Luana fizesse diferente, falasse diferente. Então, peraí, então eu não amo a Luana. Eu amo a mim mesma. Porque essa é a Luana. Eu amo a Luana? É assim, então tá bom, tá tudo bem com você. Não precisa mudar nada. Né? Ah, mas então, Clau, aí você vai ser gato e sapato dos outros? Não. Se as pessoas nos machucam, a gente faz escolhas, né? E se protege. Exato. Não é? Mas a gente se machuca muito pouco quando a gente não cria expectativa. Uau, essa frase, a gente se machuca muito pouco quando a gente não cria expectativas. É verdade. Essa é a grande verdade. É a verdade da vida essa, né? Quanto mais expectativas... E que soberba, né? Criar expectativa em relação ao outro. A partir de que ponto de vista? Porque eu sou melhor? O que eu penso para o outro é melhor do que o outro dá conta de ser? Ah, eu gostaria que... Que audácia, eu gostaria que o outro fosse diferente. Não faz sentido. Nenhum, né? Porque ele veio para ser o que ele é. Eu acredito demais nessa verdade. A gente veio no mundo para ser o que a gente é. E depois que eu entendi isso, as minhas relações ficaram todas muito mais fáceis. Todas, sem exceção. Porque aí já não tem tanto atrito, tanto ruído. Não existe mágoa nisso. O outro não faz nada contra a gente, não. O outro só faz aquilo que ele dá conta de fazer e ponto. Tem um ditado que diz, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, tem algo que me chama a atenção, que quando o outro me faz mal e eu quero dar o mesmo troco, né? Dar da mesma forma, retribuir da mesma forma que ele veio, eu só estou mostrando quão dolorida é minha vida, o quanto difícil está aqui dentro de mim. Agora, quando o outro me dá, isso não significa ser gato e sapato, e não é isso. Mas eu só dou aquilo que eu tenho. Às vezes eu posso dar amor para quem me deu um tapa e, de repente, me afastar dessa pessoa. Exatamente. Eu não preciso estar com ela. Foi bom você falar isso, porque quando eu falo isso, né, que a gente não pode gerar expectativa, que a gente tem que aprender a perdoar as pessoas, não ficar com mágoa, porque cada um só dá o que pode dar. Sempre tem alguém que fala assim, então quer dizer que eu vou ter que perdoar o meu marido que é violento comigo, emocional ou fisicamente falando, ou perdoar uma traição. Sim, conviver é diferente de perdoar. Totalmente. Sim, tem que perdoar, porque o perdão não é para o outro, o perdão é para a gente. Então, assim, quando você entende isso, que ninguém está em débito com você. Então, nossa, isso dá uma leveza, isso dá uma paz. Agora, porque aí a gente obedece o que a gente veio fazer nessa vida, que é amar. E amar é aceitar. Aceita que o outro é violento, que o outro te trai, e tá tudo bem. Ele fica lá e você vai para outro lado. Não é para conviver. Não estou falando que ninguém tem que ficar com um abusador. Ninguém tem que ficar com uma pessoa violenta. É sobre isso. Né? Mas entenda, aceite. E aceitar também que o outro não vai mudar. Porque às vezes a gente entra numa roubada nas relações porque a gente não aceita. Aí a pessoa por exemplo, vamos pensar num abusador, um relacionamento tóxico. Não aceito, ele não é assim, ele tem que mudar, porque eu não mereço, porque eu não mereço, porque eu... E aí você sofre aquele relacionamento a vida inteira, achando que um dia a pessoa vai mudar. Não, aceita. Ele é assim. Eu dou conta, mas para eu me proteger, eu tenho que fazer assado. Na sua mudança, talvez essa pessoa mude. Né? Porque acontece muito. Se a gente se mexe, o outro se mexe também. Mas se o outro não mudar, sai fora. Exatamente. Aceitar não é concordar. Aceitar é entender que o teu limite é diferente do limite do outro. E que o outro não é a sua extensão, né? Que o outro é simplesmente o outro. Agora eu fico pensando, às vezes, será que eu só entendi tudo isso porque eu vivi tudo e eu já tenho 53 anos? Porque às vezes eu fico falando isso para quem está me assistindo, para quem está me ouvindo, vendo meus posts no Instagram, eu fico pensando, será que isso faz sentido para a pessoa se ela não viveu e não...
não comeu, né, toda a migalha, todo o pão que o diabo amassou para chegar nesse insight. Enfim. Olha, é uma pergunta que eu também me faço com muita frequência, porque como psicóloga, como formadora de um sistema emocional, eu recebo pessoas o tempo todo com dificuldade de aceitar, com dificuldade de perdoar. E que eu ensino dentro do processo de terapia por exemplo, o perdão, né? Perdão é você entregar para o outro aquilo que você tem de melhor dentro de você. Perdoar é isso, é voltar a se doar ao outro, dando o teu melhor. Mas não é voltar a se doar com constância e não com reciprocidade da mesma forma que era lá atrás. Perdoar é só você liberar ao outro aquilo que você tem de bom aí dentro. Mas as pessoas machucadas, dificilmente elas vão conseguir compreender isso. Porém, Cláudia, tem uma vírgula aí, e eu quero ver se faz sentido isso para você até. Ninguém consegue se libertar de uma dor, perdoar de fato. Ninguém consegue dar os próximos passos se não passar por esse... Ninguém consegue crescer na vida se não, de alguma forma... Não existe ganho sem perda, sabe? A sensação que eu tenho é que a gente precisa passar por esses momentos. Você está com, né, a idade, você falou 50 poucos anos, 53 anos e é jovem, passou por tudo isso e hoje você tem uma maturidade diferente. Talvez quem está nos ouvindo de 20, 30, até 40 anos... precisa ainda passar por todo o sofrimento, por toda a dor, para poder crescer. Eu não acredito que a gente cresce sem algum tipo de dor. Sim, mas você sabe que eu, às vezes, fico pensando também que esse amadurecimento que eu tenho hoje, eu devo muito a tudo que eu ouvi dos profissionais que passaram pelo programa, como você, psicóloga, né? Tem tantos outros que vão e a gente conversa sobre tantas questões. Eu fui aprendendo, acho que isso tudo também foi me moldando um pouco a enxergar a vida de diferente, sabe? Então, seja ouvindo um podcast, assistindo um podcast, um programa de televisão, um documentário, lendo um livro, eu acho que a gente também vai entendendo coisas. Não sei se a gente só aprende sofrendo, acho que a gente também aprende quando abre o ouvido, abre o coração. Concordo. Né? Concordo, 100%. Mas a gente precisa estar aberto para aprender. Tem que estar aberto. Se você não tivesse aberto para ouvir todos os profissionais que ali passaram, tem que estar aberto. Possivelmente não teria esse crescimento, né? E eu gosto muito de estar aberta. Por isso que eu te falei, eu me considero muito jovem, porque eu ainda tenho muita sede de aprender. Eu gosto muito de aprender. E gosto muito de me autoanalisar também. Eu fiz terapia durante muito tempo. Acho que todo processo terapêutico maravilhoso. Acho que deveria ser, assim, obrigatório e gratuito, né, gente? Não, tô brincando. Deveria. Tô brincando, porque o profissional tem que receber. Mas, sei lá, o Estado deveria pagar terapia para todo mundo. Deveria ser necessidade básica, né? É necessidade básica, né? Pra gente ser um mundo melhor, acho que a gente precisa de pessoas melhores. Concordo. E eu acho maravilhoso. E hoje, por exemplo, nesse exato momento, eu não estou em processo terapêutico, porque tive alta, aí falei, vou dar um tempinho, né? Que, na verdade, nem precisa, poderia continuar a vida toda, porque eu acho que é muito legal, mas eu volto e meia faço minha autorreflexão, né? Então, se tem alguma coisa me incomodando, às vezes em relação a alguém. Tipo, ai, nossa, a pessoa fez tal negócio, mas não tá tô achando legal. Quando eu critico alguém, ai, que coisa feia, ai, que falta de... Aí eu paro e penso, peraí, Cláudia, por que você está criticando? Por que você não está achando legal? O que isso está querendo te dizer? Você tem isso em você? Você faria a mesma coisa? Você gostaria de ter feito no lugar? Né? Ou você tem medo de fazer? Então, eu sempre fico me analisando, né? Porque a gente enxerga no outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Concordo. Né? Então, eu estou sempre pronta, assim, para aprender o que as coisas têm para me ensinar. E quando eu falo desse aprender, acho que tem dois caminhos. Se você não está aberto, você vai começar a aprender no sofrimento. Eu acho que o sofrimento ele vem à medida que você se fecha para não aprender as coisas que o universo traz. Porque o tempo inteiro a gente tem alguns sinaizinhos. O tempo todo, né? Eu acredito muito nessa verdade. Você falou uma coisa que mas para eu aprender aqui fora, eu preciso estar aberto. Muitas pessoas. Eu posso ler 10 vezes livros. Se eu não pôr em prática aquilo, e o pôr em prática para mim é estar aberto, de fato, eu não vou levar a minha vida para frente. Vai ser mais um livro que eu li, simplesmente assim. E tem uma coisa muito interessante. A gente tem que aprender a ler, ouvir, assistir as coisas
pra gente, não pro outro, né? Uma vez eu ouvi um pregador falando, ele falou assim, ouçam essa pregação, ouçam essa minha mensagem de ancinho. Porque o ancinho, quando ele está lá na grama, ele puxa pra gente. Você pensar no ancinho, não sei se vocês conhecem um ancinho, mas é um negócio comprido, né? Bom, uma pá. Só que ele tem uns ganchinhos para frente. E você trabalha com o ancinho puxando para você as coisas, né? E com a pá já é diferente. Você pega e joga, pega e joga. E aí, cara, quando eu ouvi isso, eu falei, putz, a vida, a gente tem que colher as coisas de ancinho. É tudo para mim. Não adianta eu ler o livro Você Vive ou Sobrevive da Luana e falar assim, nossa, isso aqui é pro meu marido. Nossa, isso aqui a minha filha deveria ler. Tá vendo isso aqui? Eu vou falar para ela. Não, é para mim, gente. Não adianta. É, né? E as pessoas têm muito isso. E aí perdem a chance de experimentar essa plenitude. E essa plenitude é a coisa mais gostosa da gente viver na vida. E eu entro num processo de desconexão, porque eu não tô conectada com o que é verdadeiramente importante, né? Uhum. Não que eu seja a única pessoa importante, mas eu sou a primeira e principal pessoa. Você falou algo que as pessoas aí deveriam entender, assim, de todo o podcast, talvez. Somos imagem e semelhança dele. Nós temos muitas coisas boas aí dentro. Todo mundo veio para merecer o mundo. Né? Eu acho que a gente tem, nossa, muita coisa boa e a gente tem que fazer jus a esse presente, porque a vida é um grande presente. E você me perguntou sobre minha rotina, como é que fazia para conciliar todas as coisas. A gente tem uma responsabilidade muito grande mesmo com a vida. Eu priorizo a minha saúde mental, espiritual e física. Maravilhoso. Então, eu sempre acordo agradecendo mesmo a Deus pelo dia. Hoje mesmo eu tive uma pequena conversa com a minha filha, porque ela agora me ajuda cuidando algumas coisas da rede social, e ela já querendo pilhada, porque ela mora na Itália e aí longe, lá já era a hora do almoço, e eu estava acordando, e ela pilhada, irritada. Falei, calma, porque eu não acordo assim, cara. Eu acordo agradecendo a Deus, eu acordo na paz, eu acordo na alegria. Então, daqui a pouco a gente se fala, ou você muda o tom da sua conversa, porque eu quero ainda estar nessa vibe. Não vem me jogando um monte de pressão, porque não funciona. Não rola pra mim. Eu acordo realmente, assim, meus primeiros pensamentos só de gratidão. Ah, calma, mas você não tem problema? Tenho, mas calma. Na hora de acordar, quero um tempo de agradecer mesmo. Eu faço ginástica todos os dias, sem exceção. Aí tem gente que fala, nossa, mas você ama fazer academia, né? Não é que eu amo, gente, eu sou gente. Eu amo mesmo deitar. Gente, eu sou taurina, então o que eu amo mesmo é comer gostoso e bonito e deitar gostoso numa cama bem macia e geladinha. Eu amo isso, mas eu preciso me amar antes de qualquer outra coisa. Então, assim, eu falo, né, do mesmo jeito que eu acordo e tenho que escovar os meus dentes, e tenho que escovar os dentes antes de dormir, eu tenho que fazer exercício físico todo dia. Não é porque eu quero, não é porque eu gosto, é porque o meu corpo precisa. Porque antigamente a gente não tinha carro, a gente andava, a gente subia, descia, mas hoje em dia não. Então, assim, o meu corpo não é um corpo que pode ficar parado, ele vai pifar. Eu não quero que o meu corpo pife. Né? Eu sou vó e eu vejo o quanto é importante. Eu abaixo, levanto, eu danço, eu pulo. Né? Eu divirto o Bernardo um monte porque eu tenho saúde física também. Exatamente. E aí a minha saúde física está alimentando a minha saúde mental, porque eu tenho muita preocupação com a minha cabeça. Então, eu tenho que ter lá esses neurotransmissores, né, sendo liberados. Enfim, eu tenho que estar bem, eu tenho que ter boa memória, porque eu trabalho com a minha cabeça. Tem tanta comprovação de exercício físico, inclusive com relação a doenças sérias como o Alzheimer, eu não quero ter. Então, eu preciso fazer exercício físico, eu faço também por isso, né? E aí, claro, tem autoestima, o corpo fica melhor, óbvio, é uma consequência gostosa, né, que dá prazer. A gente estava ali embaixo, as meninas aqui desse prédio são muito interessantes. Um beijo para elas. E elas estavam fazendo várias perguntas do nada, assim, a gente nem se conhecia, mas parecia que eram melhores amigas, melhores amigas. E elas me perguntando várias coisas, enfim. E aí eu estava dando dicas para elas, e aí eu falei para uma delas, a gente tem que entender que comer é um prazer, mas não é o único prazer da vida. Né? Então, a gente tem que encontrar outros prazeres. É claro que você se olhar no espelho e se achar bem, bonita, também te dá prazer. Então, a gente também tem que colocar na balança isso.
né? Eu vou comer esse doce aqui que vai me dar prazer de 5 minutos, ou eu vou me ver nas fotos, e vou estar bem também. Isso também é prazeroso. Então, a gente tem que pensar sempre, né? E não necessariamente eu não precise, eu não possa comer o doce. Mas eu preciso escolher. Eu como doce e faço ginástica. Essa é a minha escolha. Eu posso fazer as duas coisas. Eu adoro um docinho, gente, assim, mas faz mal, né? Eu deveria parar de comer açúcar, mas não sei, acho que lá no céu não tem esse negócio de brigadeiro. Eu já tentei perguntar para Deus. Deixa eu aproveitar aqui. Eu vou aproveitar aqui, mas assim, com equilíbrio. Como um pouquinho hoje, a menos amanhã, né? E todo dia treinar, todo dia fazer exercício. O corpo é a nossa máquina, né? É o que nos leva para todos os lugares. É o que faz o movimento acontecer. Quando a gente entra num processo que o corpo começa a enrijecer, as dores começam a aparecer também. E aí eu envelheço. Posso ter quantas pessoas de 20 anos, 30 anos, adolescentes, muito menos de 20 anos, já com dores em partes do corpo, porque tá natural agora eu ficar só na frente de um videogame, assistir só uma televisão. Eu não tenho disposição física mais para fazer as coisas. Aí me fala, eu me preocupo tanto com essa geração nova. É tudo tão estranho, né? Eu fico com receio mesmo, sabe? A velocidade das coisas. Ai, essa inteligência artificial que eu fico pensando, meu Deus, tem um lado bom, mas tem um lado tão doido, tão nocivo, porque a gente precisa criar musculatura para as nossas emoções, para as nossas decisões. Ai, eu não sei, eu tenho ficado um pouco apavorada com isso. E quanto mais as gerações vão passando, parece que menos movimento tá tendo, né? É preocupante mesmo. Mas, menina, tá passando o tempo. Tem um monte de coisa para te perguntar. Eu vou olhando o cronômetro, tá ali atrás. Vai me dando um desespero, porque eu queria perguntar tanta coisa ainda. Queria que você falasse um pouquinho do teu livro. Então, eu tenho 2 livros, né? O Dicas para uma Vida Melhor foi um livro que eu lancei em 2011, sem pretensão nenhuma. Um dia chegou uma editora no programa e ela falou, e o seu livro? Eu falei, não tenho livro. Não, mas você não tem? Você não escreve? Eu falei, escrevo. Eu tenho um blog, eu escrevo todo dia uma coisa lá. Vamos transformar isso num livro. Enfim, virou um livro super gostosinho, fácil de ler, onde eu realmente falo daquilo que faz sentido na minha vida. E esse livro, assim... né? Ele tá, enfim, à venda e tudo, mas é um livro muito gostoso, as pessoas que já leram gostam muito dele. E aí eu lancei no ano passado, tô meio confusa de data, ano passado, o Hoje Melhor Que Ontem. E Hoje Melhor Que Ontem, ele nasceu com a minha experiência mesmo, com as minhas amigas, seguidoras, telespectadoras, que entraram nessa mesma fase que eu. E eu recebo, assim, diariamente, muita mensagem de queixa, do tipo assim, Clau, como é que você está lidando com a menopausa? Clau, que triste que é isso, a vida da gente agora mudou, os filhos casaram, a minha casa está vazia, estou vivendo essa fase, ai, agora eu estou feia, ai, agora eu não estou me amando, agora eu não vejo mais o brilho nos meus olhos. E assim, é uma queixa muito frequente, sabe? E aí eu falei, quer saber? Eu falo sobre isso todos os dias no programa. As minhas telespectadoras, elas já sabem, muitas até compartilham que a vida delas deu uma boa mudada, que elas se sentem muito melhores hoje. Eu falei, eu vou escrever um livro, porque hoje eu me sinto melhor que ontem, mesmo. E aí eu coloco nesse livro um pouco de tudo que me ajudou para que eu chegasse aqui como eu me sinto hoje melhor que ontem. Então, eu falo de saúde física, espiritual, mental. Eu falo um pouco sobre limites, porque eu tive muita dificuldade de encontrar os meus próprios limites e aplicar na minha vida, e poder colocar os meus limites para os meus filhos, para o meu marido, para os meus familiares. Eu falo da minha relação com a espiritualidade e como é que é isso para mim, a importância que isso tem. Eu falo sobre exercício físico, enfim, tem muita coisa assim nesse livro que promove qualidade de vida, e a intenção é só dividir mesmo, assim. É o que eu estou fazendo um pouco aqui, mas claro que no livro isso está organizado, e esse livro tem sido também muito, muito bem aceito. As pessoas que leem gostam muito, tem um retorno muito, muito especial dele. Porque a minha intenção é sempre ajudar, assim, agregar valor, porque
não é para perder tempo, não é para gastar dinheiro comprando livro. Só é para ler se for para colocar em prática alguma coisa que fizer Exatamente. sentido na sua vida, né? E se fizer sentido, coloque em prática, porque se caiu a ficha para você de que vai ser legal, pode ter certeza que eu só escrevi isso porque na minha vida é legal, dá certo, sabe? Então eu falo um pouco sobre isso, sobre relacionamento a dois, sobre vida conjugal. Eu vejo muita gente sofrendo demais com casamento, muita gente desistindo do casamento porque ele tem dificuldades, muita gente não sabendo lidar bem com a relação com sogra, com nora, enfim, eu falo um pouco sobre tudo isso. Que lindo. Ah, eu quero ler. Eu deveria ter trazido um livro, gente, eu esqueci. É que eu saí direto do programa Faz e parte. vim, né? Faz parte, maravilhosa. Fico Mas já assim que feliz você for, demais. ou que a próxima vez que eu te encontrar, eu vou te entregar. Ah. E quem quiser ler o livro Hoje Melhor que Ontem, está à venda. É só entrar em qualquer livraria virtual, colocar Hoje Melhor que Ontem, que tem lá, tá? Tem no Amazon, que é fácil, né? Tem no meu Instagram também o linkzinho, então tá fácil. Tá fácil de achar. Aí entrem lá pra ver. Como é que as pessoas podem te achar, inclusive? Então, eu amo o Instagram. Tem o Facebook também, mas aí é um canal só que já vai para tudo. Então é Cláudia Tenório Oficial no Insta. Cláudia Tenório Oficial. Tem 2 Os, um coladinho do outro. Cláudia Tenório Oficial. Tem meu TikTok também, que é Cláudia Tenório. Tem um canal no YouTube. E tô na Rede Vida todos os dias, de segunda a sexta-feira, do 12h30 até as 2h30 da tarde. Um programa maravilhoso. É mesmo, gente. Já fui algumas vezes A lá. Luana já foi algumas vezes e vai muitas outras, porque ela é maravilhosa. E o programa é realmente muito bom, assim, não é porque eu tô lá à frente do programa, a gente só fala daquilo é que bom. pode ajudar para que as pessoas possam ter uma vida melhor. E tem dicas importantíssimas lá. Tem. A Vários gente fala todo assuntos. dia de saúde, e aí nesse quadro de saúde a gente engloba saúde mental e saúde física. E todos os dias a gente fala de artesanato, todos os dias a gente tem uma culinária. Muito legal, muito legal. A última vez que eu fui lá, eu até... Depois a gente ia conversar, mas eu tava tão atrasada porque eu ia participar de um outro programa, logo depois do teu. E eu acabei indo embora. Uma coisa que eu gostaria de ver lá, como telespectadora, vou fazer um pedido assim, ao vivo, assim aqui, pra ela não negar. Culinária que seja voltado a Para celíacos, né? celíacos. Isso é Sim, a gente maravilhoso. volta e meia faz, mas não faço sempre, porque primeiro que não é todo mundo que é Não é, né? celíaco, né? Tá certo. Mas volta e meia eu faço. Mas uma coisa que é legal é que no nosso canal do YouTube, a gente tem todas as receitas que já foram ao ar. Tem. E aí, se você colocar na busca sem glúten, você vai encontrar muita várias coisa. receitas, sabe? Então nem Então, precisa isso levar é legal, ninguém, já olho lá. Aí hoje em Que dia a internet legal. facilita tanto a vida da gente, né? E eu acho que nem só porque celíaco tem essa dificuldade com o trigo, mas o trigo na nossa vida é um pó desnecessário, né? Pois é. Aliás, todos os pós, né? Dizem os pós Os brancos, brancos. né? Que a gente tem que cortar e o açúcar é um deles. E, realmente, a farinha branca, as farinhas refinadas de forma geral, elas são muito inflamatórias, né? E a gente sabe que tem muitas doenças relacionadas a essas inflamações do nosso corpo, que são sérias e algumas até irreversíveis, né? Irreversíveis. Eu tive AVC a partir da alergia mesmo, né? Foi por isso que você descobriu que você é Exatamente. celíaca? E não sabia, a vida inteira tratando rinite alérgica, eu tinha, nossa, tá muito atacado, não tô conseguindo falar, tá trancando os broncos. Tomava mesmo? antialérgico. Mas você não e boa. tinha, tipo, aquela coisa de, comer um pão, já deu dor de barriga? Toda vermelha, dor de barriga, banheiro, às vezes ficava Mas aí 2 você não horas comia? sentadas. Eu comia, porque eu achava que era alguma reaçãozinha voltada. É o tempo. Entendi. Desde criança, a vida toda. Então, eu nasci celíaca bem possível e fui. Aí não tinha mais onde meu corpo inflamar. Inflamou e eu tive AVC. Caramba. Foi Outro muito dia eu sério. vi uma doença também que me chamou muita atenção. Vou falar sobre esse assunto, que também tem uma relação com a farinha branca que tem que cortar, que é o lipedema. Não sei se você já ouviu falar de lipedema, né? Que também é muito ruim também. É uma inflamação em toda a gordura do corpo. A pessoa fica toda engruvinhada, assim, né? De bolinhas, assim, como se fossem celulites. E isso é também muito desconfortável, gera dor. E chego a ter feridas no corpo mesmo, Olha. quando eu faço uso. Aí eu achava, é porque ela coça. E foi levando assim. Mas temos esse receitas sem cuidado. glúten lá no programa, Esse tá? é cuidado. Muito obrigada. Vou te fazer mais 2 perguntinhas, tá? Uma qual é o sentido da vida? Eu acho que é amar, é aprender a amar.
Eu acho que o sentido da vida é esse. É amar. Aprender a se amar, aprender a amar ao próximo, para experimentar essa paz. Maravilhoso. Sem amor a gente não é nada. Sem amor a gente não é nada. E aí, com o amor, que seria o princípio de tudo, a gente consegue gerar muita coisa boa, né? Deixar muito legado aqui nessa vida. Acho que esse é o sentido. Quanto mais a gente ama, melhor a nossa missão aqui, né? E pra gente finalizar, porque a gente tá passando do tempo, eu não quero tomar mais o seu tempo, mas foi maravilhoso o nosso bate-papo. Eu gostaria que a Cláudia de hoje se conectasse com aquela Cláudia menininha, aquela Cláudia cheia de sonhos, aquela Cláudia, enfim, aquela criança que você foi. Porque atrás das câmeras, lá do outro lado, as pessoas que estão nos ouvindo, deve ter muitas Cláudias pequenininhas, que tinha muitos sonhos, que tinha muito desejo, que queria crescer, que tem vontade de ter relacionamentos saudáveis, que tem vontade de ser uma pessoa cheia de energia, assim como a Cláudia de hoje é. E eu gostaria que essa Cláudia de hoje desse um recado para essa Cláudia lá de trás. Eu falaria só assim, ó. Já deu tudo certo. Respira. Pega leve. Calma. Calma. E tá tudo bem com você. Não precisa falar bem suave como a Luana, que eu acho linda. Pode falar do seu jeito, com a sua voz firme, porque você é assim. Não briga com isso. Continua na sua jornada. Não precisa ficar achando que você tem que ser exatamente igual às outras pessoas, porque você é a única. O seu jeito é só seu. E a sua vida e o curso da sua vida também é só seu. Você vai viver o que você precisa viver, você vai aprender todas as coisas que você precisa aprender e não precisa se desesperar. Não precisa ir batendo de porta em porta, querendo fazer algo diferente, porque tá tudo bem. E já deu tudo certo. E você está de parabéns. Ai, que linda! Cláudia, mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo, pelo Eu teu que compartilhar. agradeço, Passou adorei. muito rápido. Eu falei esse negócio da voz suave, porque essa era uma briga minha quando eu era criança. Eu queria ser assim, gente, falar suave. Aqui eu falei o mais suave que eu pude para acompanhar o tom da Luana. Ai, meu Deus! Mas eu tenho uma voz mais firme, né? Sou meio assim, que às vezes até é mal interpretada, porque eu tenho um jeito muito prático, muito... mas essa sou eu desde pequenininha. E eu era pequenininha e falava assim para minha mãe, como é que eu posso ser igual a minha irmã? Eu queria ser Claudinha, eu não queria ser Cláudia. E depois, quando eu virei Cláudia Tenório, eu falava, não quero ser Tenório. E era, porque os meninos da escola me chamavam de Tenório, porque era forte. Essa sou eu. Essa é você. E é assim. E ainda bem que a Cláudia é diferente da Luana, que é diferente de... E cada um é de um jeitinho. É de um jeitinho, né? Eu sofri muito com isso também. Porque quando eu entrei para o mundo digital, o que era mais cobrado era que eu fosse o mais assertivo possível. O assertivo na linguagem digital eu preciso ser incisiva. E eu nunca fui incisiva. Nunca consegui ser, porque não é da Luana. Não é da Luana. E às vezes eu ainda tenho que me policiar, puxar minha orelha e falar, tá tudo bem com você, você é como você é. Porque às vezes eu vejo um vídeo meu e falo, nossa, como eu sou incisiva, como eu sou persuasiva, porque eu sou assim. E tá tudo bem, né? É uma forma de ser. E é isso. Até entender que isso não pode definir. E o que os outros querem que você seja. Em alguns momentos a gente precisa ser mais abrupta mesmo, eu concordo. Em outros momentos eu preciso ser mais relax, mais tranquilo. Tá tudo bem, eu acho que né? a gente precisa ser a gente, É Luana? isso. Só. Ai, tá a gente é a bem. gente. As pessoas sempre vão querer que a gente seja diferente. Outro dia uma pessoa ficou brava, falou, e por que você força esse sotaque carioca? É só porque eu sou carioca. Simples assim, Entendeu? né? Eu moro em São Paulo há 33 anos. Aí eu tenho um pouco de sotaque de paulistana, mas eu sou carioca, então não tem jeito. É teu, esse é o né? meu sotaque, fazer o quê? Eu vou te contar uma coisinha que ninguém sabe aqui ainda, e nem você. Quando eu fui pra TV, eu tinha participado de alguns programas e fui lá no seu, né? E eu vi a tua forma de falar toda, né? Toda assim. Aí eu falei pra Raquel é da assessoria, gente. Raquel, eu não vou conseguir falar com ela. Aí a Raquel falou, por quê? Aí eu falei, por quê mesmo? Porque eu falo porta, porteira, portão, eu vim do interior. E é tão doce esse sotaque, né? E ela deu risada, ela falou, para de ser tonta.
Tava Aliás, vindo um menina do beijo interior pra São enorme pra Raquel. Paulo, Você tem uma assessora maravilhosa. que eu amo de paixão. Eu sou apaixonada por ela. Obrigada, viu, Raquel, por essa conexão, inclusive. Muito obrigada pelo seu tempo. De Obrigada, verdade. Estou Lu. feliz demais de você estar aqui. Muito obrigada. Ai, minha mão tá suadaça. Tá. Mas é porque eu tô com calor mesmo. Você tá? Tô, Eu tô você fresquinha hoje, né? Que eu vim de regatinha, você veio, assim, eu que tá vim um de calorão. blusa, ó, tô com calor mesmo, mas é porque minha mão tá suada. Obrigada por estar aqui. Eu que de agradeço. verdade. Obrigada a todos vocês que acompanharam esse nosso bate-papo. Espero que tenha sido útil e gostoso. Foi maravilhoso. Você que esteve aí até agora, eu quero que você se inscreva no canal antes de tudo, que você curta, que você comente, que você compartilhe. Essa mensagem precisa chegar na vida de outras pessoas, assim como chegou na tua, e eu tenho certeza que vai fazer grande diferença. Eu te espero no próximo episódio. Um beijo grande. Tchau.